UF 2010, vamos trabalhar a primeira questão, onde dos dois itens, a letra A e a letra B, trabalham sobre a colonização europeia na América, né? E a A trata de um assunto que não é um assunto muitas das vezes colocado em prova, que deve ter assustado alguns candidatos na época que estavam fazendo, que é o conceito de eurocentrismo, né? Que é um conceito que está embutido em todas as aulas de história, né? A começar, né, que muitos livros didáticos, né, até hoje começam a história da América ou começam a história do Brasil a partir da chegada dos portugueses e dos espanhóis à América, como se antes disso, né, não houvesse absolutamente nada e nem ninguém aqui no continente. Essa ideia do eurocentrismo é exatamente uma fixação na cultura europeia, ou seja, no centro. A Europa é o centro. A Europa está vindo colonizar, ou seja, os portugueses e espanhóis estão vindo colonizar o Brasil, né? Colonizar a América. Então, eles vêm para essa colonização trazendo os seus valores culturais, que seriam superiores aos dos selvagens e indígenas ou dos escravos da África, dos escravos africanos. Então, esses valores eles vão estar representados dentro da colonização o tempo inteiro, né? Eles vão estar representados, por exemplo, na arquitetura das cidades, né? Se você anda um pouco pelo centro do Rio de Janeiro, você vai ver claramente, principalmente no chamado centro antigo do Rio de Janeiro, né? Ali pela Praça 15, enfim, você vai ver muito claramente a influência portuguesa na nossa arquitetura, né? O Arco do Télios, por exemplo, ali na Praça 15 é um grande exemplo disso, né? Aquela é uma arquitetura tipicamente portuguesa. Como também você vai ter a influência da moda francesa, que vai entrar aqui via corte portuguesa, quando a corte vem para cá em 1808, né? Ela traz consigo boa parte da cultura portuguesa, né? Que já estava aqui, que vai ser consolidada, mas traz também a cultura francesa, que pode ser retratada na vinda da missão artística francesa para cá, né? Que vai trazer pintores como Debré, mas vai trazer também cientistas, né? Botânicos, enfim, né? Então, essa questão do eurocentrismo está muito centrada, né, colocada nessa questão, na questão da arte, na questão da arquitetura e desses valores culturais, né? Esses valores que seriam superiores a dessas populações. Quer dizer, eu falei de arquitetura, mas os valores culturais, entendendo cultura de uma forma bastante ampla, né? Ou seja, da forma de se comer, da forma de se comportar, né? Ou seja, a Europa, na verdade, o modo de vida europeu era civilizado. O modo de vida africano e das populações ameríndias seriam selvagens, né? Óbvio que isso é discutível, né? Mas a questão óbvio que e tem que ser, mas a questão não estava fazendo essa análise crítica, ela queria que fizesse uma análise do que era esse eurocentrismo. Então, esse eurocentrismo, na verdade, é isso, né? A imposição, e mais do que a imposição, a valorização da cultura europeia, né, se comparada à cultura dos povos que aqui viviam. A B, essa já é uma questão bastante clássica, né? Ou seja, os motivos que levaram Portugal a optar pela escravidão, né, e negra e pelo tráfico negreiro, né? Para a gente não só responder a questão, mas poder pensar um pouco e desdobrar em outras possibilidades de questões que possam aparecer, vamos lembrar uma coisa que é importante, que hoje está em todos os livros, já começa a aparecer em livros didáticos, né? Pensar o seguinte e analisar que o Brasil não teve só escravidão negra. Na verdade, até o início do século XVII, preponderantemente a nossa escravidão era indígena, né? Existem estudos bem recentes disso que mostram engenhos de açúcar, por exemplo, na Bahia, né? O engenho do Conde, que era um dos maiores engenhos da Bahia, onde uma pesquisa que foi feita nessa região, a partir de testamentos, de documentos de propriedade de escravos, se percebeu lá que 80% dos escravos que trabalhavam naquele engenho de açúcar no século XVI eram índios e não negros, né? Então, não podemos desconsiderar a escravidão indígena. Ela existiu e, pelo menos até o início do século XVII, ela foi majoritária. E ela nunca deixou de existir, né? Só que a partir do século XVII, a escravidão negra vai ser maior do que a escravidão indígena, né? Mas a escravidão indígena, no início da colonização, chegou a ser bem maior, né?
Então, esse é um dado que a gente não pode desconsiderar quando se fala em escravidão. E um outro cuidado que eu acho que vocês têm que ter é em relação a, quando aparecer qualquer questão sobre escravidão ou tráfico, né, evitar aqueles chavões que carregam um certo preconceito, não, muito preconceito, né, e que, infelizmente, também alguns livros, às vezes, ainda reproduzem. Aquela ideia assim, se optou pelo negro porque o índio não se adaptou ao trabalho e o negro se adaptou. Quer dizer, essa visão, na verdade, carrega dois preconceitos. A primeira é de que o índio é preguiçoso, ele não se adaptou ao trabalho, porque ele não trabalha. Né? O que não é verdade. A gente já acabou de falar que, inclusive, ele foi escravizado. Né? Então, mas isso carrega um preconceito. E a outra é dizer que o negro se adaptou ao trabalho. Ou seja, significa dizer o seguinte, o negro se adaptou, não reagiu, né? Assim, gostou de trabalhar como escravo. Óbvio que não, ninguém gostaria, ninguém gosta. Então, assim, evitem esse tipo de comentário ou de expressão quando vocês responderem qualquer questão de escravidão. Bom, em relação ao tráfico, né? Porque a opção pelo tráfico um elemento que eu colocaria, e que até no gabarito oficial nem está, mas eu acho que tem que ser colocado, em função até dessa questão da escravidão indígena, é de que a opção pelo tráfico negreiro vem exatamente quando a mão de obra indígena começa a escassear. Por que ela começa a escassear? Ela começa a escassear por conta de doenças, né? Os índios vão morrer, muitos vão morrer das doenças trazidas pelos portugueses, né? Da reação dos índios à escravidão. Óbvio que eles também não vão passivamente aceitar a escravidão, eles vão fugir. E para o índio fugir era muito melhor, muito mais simples para ele, né? Ele estava na terra dele, ele conhecia bem, então a fuga do índio era uma fuga relativamente mais fácil do que vai ser a do negro, por exemplo, né? Então isso é um dado que a gente tem que levar em conta. A dificuldade de pegar esses índios, capturar esses índios, na medida em que as tribos indígenas começam a ir para o interior, né, protegidas pelos jesuítas. Aliás, essa é uma outra questão também, né, a oposição dos padres jesuítas, né, à escravização dos índios, também é outra coisa que vai dificultar essa escravização indígena. Então esse é um ponto que a gente tem que levar em conta para entender a opção pelo tráfico negreiro. E o segundo ponto é aquele tradicional, ou seja, o tráfico negreiro é um comércio. Nós estamos, né, no período da transição do feudalismo para o capitalismo, né, onde os estados europeus adotam uma política mercantilista, onde a atividade mais lucrativa é o comércio. E o que era o tráfico negreiro? Era um comércio, né? Era um comércio de pessoas, de gente. Né? Um comércio que começava, na verdade, a ser feito enquanto tráfico na África. Isso também é um outro ponto importante, que acho que recentemente a historiografia e a história têm feito essa reavaliação, né? Esqueçamos aquela ideia de que os portugueses e os ingleses, que também fizeram o tráfico, eles foram para a África, capturavam os negros. Não, na verdade haviam tribos africanas, tribos bastante fortes africanas, inclusive algumas economicamente, que faziam o tráfico, que já usavam a escravidão e que vão negociar escravos com os traficantes portugueses e com os traficantes ingleses, né? Esses negros eram trazidos pelos traficantes portugueses para o Brasil e negociados nos mercados de escravos. No caso do Brasil, o tráfico era legalizado. Sendo legalizado, como comércio, o Estado também poderia cobrar impostos. Então o tráfico, na verdade, era lucrativo para dois tipos de pessoas, né? Para dois elementos. Primeiro, era lucrativo para quem fazia, o traficante, que acumulava capital, né? Enfim, aquela coisa do comércio, né? do mercantilismo, ele vai acumular capital. Era interessantíssimo para ele, bastante lucrativo. E era lucrativo para o Estado, que o Estado arrecadava impostos. Já que era uma atividade legal, era cobrado impostos sobre o tráfico negreiro, né? Sobre esse comércio de pessoas.